Começa agora o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. O meu entrevistado de hoje é professor doutor do Instituto de Economia da Unicamp, pós-doutorado na Inglaterra e na Espanha. Foi secretário de Planejamento de Piracicaba na gestão 95-96 do então prefeito Mendes Tame, secretário de Gestão de Investimentos e coordenador do projeto Reforçus do Ministério da Saúde, na gestão 97-2002, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Coordenou o plano de governo do atual prefeito do município de Piracicaba, professor Dr. Barjas Negri, e desde a sua primeira gestão, e atualmente ocupa o cargo de primeiro escalão do município de Piracicaba, do Poder Executivo, como secretário municipal de Educação. Eu converso em instantes com o professor Dr. Gabriel Ferrato. Espaço Personalité. Oferecimento Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão Imobiliária. Estamos de volta com o programa Espaço Personalité. O objetivo deste programa é trazer em evidência as autoridades públicas, civis, militares, também os empresários do município de Piracicaba e da região. Eu tenho o prazer de conversar aqui com o secretário municipal de Educação de Piracicaba, professor Dr. Gabriel Ferrato. Professor, primeiro, meus agradecimentos por aceitar o convite e participar do nosso programa. É um prazer para a gente poder conversar com a nossa querida Piracicaba sobre o que estamos fazendo, né, pela educação do município. E hoje temos bastante coisa para dizer aqui, né? Não só em relação à educação no município, bem como ao professor Dr. Gabriel Ferrato. Eu, na verdade, prefiro falar sobre o trabalho que este governo municipal, né, tem realizado, na verdade, ao longo desses 7 anos agora, mas até o ano que vem, 8 anos, né, de educação no município, que eu creio que houve um avanço importante na educação municipal, né? Não só no sistema municipal de educação, mas como a gente poderá depois até discutir um pouco o panorama da educação no município, né, como um todo, incluindo os outros atores, né, nesse processo educacional do município. Excelente. Secretário, como está a educação infantil em Piracicaba? Atualmente, sabemos que muitas escolas novas foram inauguradas, surgiram mais vagas e, inclusive, temos aí a informação de que agora, em novembro, está sendo inaugurado mais uma escola. Qual a importância da inauguração dessas escolas? Olha só, um dos grandes desafios do governo Barjas foi exatamente a educação infantil. Recebemos uma herança ruim, quer dizer, existia uma fila de crianças, né, tentando obter vaga na educação infantil. As mães desgostosas, claro. Então, em 2004, que foi, né, quando o Barjas assumiu em 2005, mas em 2004 qual era a situação? Você tinha 6.031 crianças matriculadas na educação infantil, né, e uma fila imensa, e as mães reclamando. O que se fez? Se fez no plano de governo desse que eu coordenei, então, uma programação. Nós vamos gerar 1.000 novas vagas por ano. Claro que isso envolvia investimento, que tinha que construir escolas, contratar professores e todo o investimento que envolve uma escola, né? Merenda escolar e tudo mais. Bom, e fizemos, além do plano, nós executamos esse plano ao longo desses 7 anos e o 8º ano que vem. Com isto, para você ter uma ideia, nós estamos chegando em 2012, né, com mais de 16 mil alunos, crianças na educação infantil. Tinha 6 mil, então estamos indo para mais de 16 mil. Então, 10 mil novas crianças na educação infantil do municipal, o que aliviou imensamente a fila, né? É claro que não se consegue resolver tudo, né? Mas foi esforço gigantesco e foi o que foi possível fazer. Nós triplicamos com esse investimento o número de professores da educação infantil. São quase 1.500 professores na rede municipal de educação infantil, né? O número de escolas termina no ano que vem, nós tínhamos 39 escolas de 2004, vamos terminar com 78 escolas, o dobro do que tinha no início da gestão do Barjas. Então,
o esforço nessa área infantil foi o que foi possível fazer, foi gigantesco, foi o que foi possível fazer. É claro que ainda outros governos terão que continuar esse trabalho, não é? No ensino fundamental, também construímos muitas escolas, saímos de 19 escolas, estamos este ano com 46 unidades atendendo o ensino fundamental. Vamos chegar ano que vem com 53 unidades atendendo o ensino fundamental, também é um salto gigantesco. Aí a construção de escolas não foi muito para aumentar vagas, porque no ensino fundamental tem vaga para todos. Foi mais para colocar a escola perto da residência da criança. Para se ter uma ideia, com isto, a gente resolveu, tinha muito transporte de aluno, morava num bairro, ia para a escola no outro bairro, né? Isso tinha muito na cidade. Hoje não, a escola está próxima da residência da criança. Com isso a gente reduziu o transporte escolar, né? Que é uma segurança para a criança, para as famílias e tal. E a criança está mais... E isso deu uma economia de cerca de 2 milhões de reais por ano só de transporte escolar. E com isso você constrói mais escolas. Então, é uma equação que foi feita neste governo, né? Que melhorou muito não só a distribuição das escolas na cidade, como as vagas para as crianças na cidade. Em si, falando de professores, eu posso até dizer assim com uma certa propriedade, porque inclusive eu tenho, só na minha família eu tenho 8 professoras. Que bom! E agora nesse governo do Barjas, inclusive uma das professoras que já está engajada na rede pública é minha irmã. Então, sobre esse aumento, né, dos professores, o que gerou mais educação, e também sobre... como o professor deve fazer, a pessoa hoje que é formado nessa área, como ele deve fazer para se ingressar na rede pública, professor? Você veja, você tocou num ponto. Sua irmã acabou sendo concursada, é importante dizer isso, exato, né? Concursada. Ela passou por um concurso. O que significou isso? Essa expansão da rede significou um aumento do mercado de trabalho. Porque hoje, veja, as jovens, a maioria são, né, mulheres, que fazem pedagogia, outras licenciaturas, ou normal, ou magistério, né? O mercado de trabalho que existe para elas é o setor público, né? Então, pela expansão que a gente fez do investimento e criando novas escolas, abriu oportunidade a essas jovens de terem um emprego, né, no setor público. Isso foi muito importante. E além, obviamente, disso, quer dizer, o professor ele tem que ter ou magistério ou normal, né, superior, ou pedagogia. A maioria dos que ingressam hoje na rede são pedagogos, tem curso superior em pedagogia. E mesmo aqueles que não têm, por exemplo, entrou com magistério na rede, né, que é o ensino médio do magistério, que é um bom curso. Sim. Né? Tem que passar no concurso, tem que estar bem preparado. Tem que estar, né, preparado, sem dúvida. Durante o exercício da atividade, ela tem a possibilidade, esse professor, que é professora, na verdade, a maioria das vezes, tem a possibilidade de fazer a pedagogia, que a prefeitura paga 50% da bolsa de estudo, né, do curso, sob a forma de bolsa de estudo, e ainda tem um acréscimo de 5% adicional no salário se fizer a pedagogia depois de estiver na rede. Portanto, tem muita vantagem nesta área de se aperfeiçoar, o professor se aperfeiçoar, né, para o exercício da sua atividade. É isto que está acontecendo. Além disto, Marcelo, o que a gente tem feito de importante nesta área é o seguinte, há uma discussão nacional, você sabe disso, os brasileiros sabem disso, sobre a questão da remuneração e a valorização dos professores. Tá certo? O que é que a gente tem feito? A gente tem feito o máximo esforço. Você sabe, eu sou professor há muitos anos, né? O Barjas, nosso prefeito, professor há muitos anos. A esposa do Barjas, professora há muitos anos, né, na rede estadual. Quer dizer, nós sabemos o que é ser professor. Nós sabemos o que é valorizar o professor, né? E a gente fez isso, claro, dentro dos limites e das possibilidades que temos, né? O professor merece ganhar mais? Sempre. Como qualquer profissional, também não vou aqui, né? Sempre merece. A questão que é a remuneração do professor no Brasil é muito baixa em relação a outras profissões, né? E isso não é só aqui no município de Piracicaba, é a nível de Brasil. Isso é nacional. Isso. Então, o que a gente fez? Fez o maior esforço possível. Tem orçamento,
dentro do orçamento, o que a gente pode economizar e o que pode dar de salário. A gente fez um esforço grande para que eles recebessem uma remuneração melhor e fossem valorizados. Nessa linha, nós criamos um primeiro, que é um incentivo, de outro lado também uma certa cobrança. Nós tínhamos muita falta de professor na rede, no dia a dia da escola. Isso causa um transtorno na escola, né? Para a criança, para a escola, você tem que botar o professor no lugar, o substituto e tal. A gente criou um incentivo para que o professor evitasse ao máximo, não sendo um limite, né? Sim. Quando for impossível, né? Evitasse ao máximo faltar da escola ou da aula. Né? Criamos um incentivo para esse professor. Então, o professor que não falta durante o ano, nenhum dia, ele recebe um 14º salário acrescido de 20%. Né? Quer dizer, então, assim, criamos isso. Né? E com isso, de fato, reduziu drasticamente a ausência de professores nas escolas, que é muito importante para a qualidade da educação. Né? Não significa que o professor não tenha problemas que precisa faltar, mas mesmo assim a gente criou uma escala em que se ele não recebeu 100%, 120%, ele recebe 95%, 90%, dependendo do número de faltas que ele tenha durante o ano. Portanto, todos recebem de alguma maneira um 14º maior ou menor. Né? Isso foi uma coisa. A outra coisa, nesses 2 últimos anos, a gente mexeu nos vencimentos básicos dos professores. Né? Só nos 2 últimos anos, eles tiveram um aumento nominal, não é real porque tem que tirar um pouquinho a inflação disso aí, de 40%. Nenhuma categoria profissional no Brasil teve esse aumento que a gente deu em Piracicaba. Então, assim, vão dizer, bom, mas ainda é suficiente? Provavelmente seja ainda suficiente. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Né? E a gente, à medida do possível, vai melhorando. Portanto, a gente também fez essa coisa salarial. Agora, o professor não vive só também de salário, o professor quer reconhecimento. Né? O professor quer se aperfeiçoar. Então, ele não só tem essas possibilidades de fazer outros cursos, que a gente paga 50% da bolsa, a gente dá 50% de bolsa para o aperfeiçoamento dele, como também tem cursos ao longo do ano, e formações, eu diria, né? Formações ao longo do ano na rede, principalmente nos horários de trabalho deles, né? No horário de trabalho deles, sim, não fora do horário, né? E que eles também têm a oportunidade de se aperfeiçoar e assim por diante. Claro, tem muita coisa ainda a fazer nessa área. Eu acho que tem mais formações a dar, entendeu? Nós vamos ter que trabalhar mais isto. Mas isso é o trabalho do professor, né? O educador, o professor é isto. Quer dizer, eu passei a minha vida estudando, né? O que eu fiz na minha vida inteira foi estudar, tá certo? Para poder passar o conhecimento, né? E a sua experiência para os seus alunos. Então, esse é o trabalho nosso. Então, o professor tem que ter oportunidade de formação, tem que ter remuneração adequada, para não ficar preocupado com outras coisas, sim mais preocupado com a educação. E tem dado certo. Eu acho que a nossa rede é uma rede leve, né? Quem frequenta as escolas vê isso, quer dizer, como é que esses professores estão se relacionando, não só com as crianças, como com seus pares, como com os pais, com a comunidade. Isso é muito forte na nossa rede municipal. Excelente. Nós vamos falar mais sobre a educação, sobre o trabalho do professor Gabriel Ferrato dentro da Secretaria Municipal de Educação. Daqui a pouquinho, em instantes, a gente volta com essa conversa gostosa com este competente secretário de Educação, que é o professor Gabriel Ferrato. Espaço Personalité. Oferecimento Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão Imobiliária. Estamos de volta com o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. E hoje, direto aqui da Secretaria Municipal de Educação, conversando com o professor Dr. Gabriel Ferrato, falando sobre o trabalho dele, o importante trabalho do professor à frente da pasta da educação. Lembrando que este programa, o objetivo é trazer em evidência as personalidades, os empresários e as autoridades públicas, civis, militares da cidade, para abordar os assuntos que são de extrema importância no nosso município. Professor, nós temos conhecimento de que a Secretaria de Educação
estará inaugurando também na cidade 2 centros de educação digital. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho desse programa. Veja, Marcelo, sabe que hoje a informática é uma ferramenta que todos, a qual todos têm que ter acesso. O mundo moderno exige isso, né? Na rede municipal tem, em cada escola de ensino fundamental, tem lá a sua sala de informática, de computadores, tem computadores especiais para as crianças que estão se alfabetizando, né? Tem joguinhos, tem umas coisas assim para elas se alfabetizarem. Aí tem lições de todo tipo ali, de matemática, de português, etc., nesses computadores. E computadores normais também. Além disto, quer dizer, a criança quando sai da escola, ela estuda meio período, de manhã, à tarde, o que faz, tá certo? Ou estuda à tarde, o que faz de manhã? Nós criamos lá no início, ainda estava no plano inicial da primeira gestão do governo Barjas, esse plano de criar esses centros de educação digital, espalhados, principalmente nos bairros que têm menos acesso à informática, né? E criamos esses centros. Então, em geral, eles são muito próximos ou colados com a escola, né? São centros com computadores também, que acesso gratuito à internet, portanto, as crianças que estudam de manhã ou à tarde lá, pode fazer suas pesquisas, todo tipo, são controlados, não há acesso a qualquer coisa, não é uma lan house. Sim, né? Os sites são controlados, você pode acessar algumas coisas, não pode acessar o universo nesse campo. Então, dentro das normas e das diretrizes, sim, né? Sem dúvida. Com cuidados, sim, né? Porque são crianças, etc. Bom, então, além disto, quer dizer, das crianças terem acesso a isso, nós criamos cursos de informática gratuitas nessas áreas. Sim. Nesses centros, então, que são fornecidos não só para as nossas crianças, que têm que se cadastrar no centro, mas também qualquer estudante de qualquer nível, de qualquer rede, tá certo? Estudante da escola estadual, da particular, vai lá, tem a oportunidade de utilizar o centro, claro, tudo isso tem um planejamento de utilização, etc. Ter cursos de informática, principalmente quando falo curso de informática é coisa básica, não é nada, né? Word, Excel, essas coisas básicas. E os adultos também podem frequentar esse centro, também podem ter cursos também, né? Porque a gente instalou principalmente nas áreas que têm menos acesso à internet. Às vezes nem a internet nem pega, às vezes, né? Hoje está melhor isso, mas as pessoas não têm dinheiro para pagar, né, esse serviço. Então, isso está espalhado, nós estamos com 8 instalados, estamos inaugurando agora 2, neste mês, no final do mês, um na Pauliceia, outro no Mário Dedini, né? E tem mais um que vai ficar pronto para o ano que vem no Jardim Gilda, os bairros mais periféricos da cidade. Acho que com isso a gente dá acesso, democratiza o acesso à internet, à informática, e prepara essas crianças e jovens, né, para esse mundo aí, com essa ferramenta que é essencial para qualquer atividade hoje, onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe, e assim por diante. E ajuda a melhorar os alunos na pesquisa, né, das questões da escola, né, a pesquisa sobre os temas, trabalhos das escolas, etc., né? Enfim, esse é um trabalho importante que a Secretaria faz e pouca gente sabe, inclusive, que a gente faz isso, né? Porque não só que a gente tem a informática na escola, as salas de informática, como também tem esses centros que dão suporte e formação às nossas crianças e jovens. Parabéns, professor. Nós temos, o nosso programa é curto, né? Nós vamos marcar uma outra oportunidade, sem dúvida. Mas nós temos 4 assuntos que eu penso que são de suma importância hoje o senhor comentar aqui no nosso programa para os telespectadores do programa Espaço Personalité. Um deles é sobre os projetos que a Secretaria de Educação tem criado, inclusive sobre o crack, a dengue. Eu peço, por gentileza, que o senhor fale sobre esse projeto para nós. Tem alguns projetos muito importantes que todas as nossas escolas desenvolvem, todas estão envolvidas. Esses em parceria com a saúde. A dengue é algo com o qual você vai ter que conviver. A dengue não desaparece, por enquanto, né? Então você tem que controlar isto, tá certo? Então a gente tem uma parceria forte com a saúde, no trabalho com nossos alunos que levam para suas casas, todo esse conhecimento sobre como se prevenir com relação a evitar que se prolifere o mosquito, etc.
nas residências. Um trabalho importante que a educação faz e que a cidade acaba recebendo benefício, porque à medida que as crianças fazem isso, em casa fazem isso, a cidade acaba sendo beneficiada. É por isso que você não tem grandes epidemias. Se a escola não fizesse isso, talvez a epidemia fosse... Sem dúvida. Muito maior. Aumentasse, né? a cada vez mais. Uma outra coisa muito importante que a gente tem feito nas escolas é essa questão do combate às drogas e à violência. Né? Isso você tem que desde pequenininho trabalhar. Né? E a gente trabalha desde pequenininho, desde o infantil, fundamental. Vamos trabalhando essas questões, claro, no tempo certo da criança, com a pedagogia adequada. Você tem que trabalhar essas crianças. E a rede municipal atende do 0 aos 10 anos, né? Depois essa criança vai ou para particular ou para o Estado. Então, aos 0 aos 10, a gente faz muita questão, trabalhar essas duas questões. Não à violência, não ao álcool e drogas, né? E outras coisas mais nessa direção de ter um corpo saudável, uma mente saudável, uma vida em paz, sem violência. E essa coisa que virou uma epidemia nacional. Aliás, a gente falou em epidemia aqui, a gente tem falado da epidemia do crack há muito tempo. Só agora que eu vi o ministro da Saúde falando nisso, que ele devia ter falado há muito tempo. Há muito tempo, sem dúvida. Né? Porque o crack se expandiu de tal forma e que está destruindo adolescentes, não é adultos, está destruindo adolescentes. E destruindo rápido. Rápido. Então, assim, do ponto de vista educacional, isso é péssimo, porque a criança que entra, o jovem, o adolescente que entra nesta área, ele já não quer mais frequentar a escola, já tem dificuldade de aprender, uma série de... Então, você compromete a vida inteira desse adolescente e jovem, né? Inteira. Fora que leva à morte e tudo mais. Né? Do ponto de vista social, desastre, não é? Então, a gente está trabalhando seriamente essa questão das escolas para que essa criança já tenha consciência dos problemas que pode advir disso. Tem outros programas, alguns feitos até com o ProERD, que é feito com a Polícia Militar. Brilhante trabalho. Um ótimo trabalho, só que eles não conseguem atingir todas as escolas. Isso. Né? Nós atingimos todas, eles atingem uma parte. Mas tudo isso né, ajuda nesse imenso trabalho que, na verdade, é educacional. Tudo isso é educação. E esses temas entram nas aulas, na alfabetização, né? São temas que entram, fazem parte do conjunto do nosso currículo. Portanto, é um trabalho que a educação faz, não só do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista do olhar para a sociedade, né? E da preocupação com essa criança e jovem com o seu futuro. Secretário, partindo já para o encerramento do nosso programa, 3 assuntos importantíssimos: analfabetismo, a educação especial e a educação física, que inclusive foi introduzida pelo senhor na rede pública, na rede de educação, municipal de educação. Na verdade, você tem no currículo nosso a educação física nas escolas. Só que quem fazia isso era a professora, a mesma professora que dá aula, alfabetizadora. Bom, não tem muito sentido. Então a gente introduziu, na verdade, o professor de educação física, que ocupa o lugar da professora. Ele aí portanto, especialista, né? É um profissional da área. A professora sai e vai lá, fica lá no seu trabalho individual, e ele fica ali trabalhando com as crianças de educação física. Ele fez isso porque é muito importante. Se a gente está falando em combate às drogas, etc., esta questão física, do esporte, da brincadeira, do lazer, tudo isso é muito importante para a criança. Mas aquela questão de tratar do seu corpo, do seu espírito, se preparar para a vida a partir, combater a obesidade, tá certo? Tudo isso é muito importante, a educação física, ajuda na disciplina, a educação física. Aliás, quando a gente introduziu isto, um dos primeiros efeitos da educação física foi melhorar a disciplina dos alunos. Olha que coisa. Forma os nossos futuros craques, só que no sentido esporte, futebol. Isso, ajuda também, quer dizer, Piracicaba tem um grande trabalho aí, dirigido pelo secretário Pedro Melo, né, de recuperação do esporte amador. Brilhante trabalho. Brilhante trabalho do Pedro Melo e sua equipe, né? Quer dizer, isso também ajuda depois, futuramente, a criar esportistas, né? Bom, educação física, isto. Educação especial? Educação especial, velho, olha, isto aí, eu acho que uma das grandes
coisas que a gente faz na educação em Piracicaba. O que está sendo feito nesta área? Nós estamos atendendo as crianças no ensino regular. Quer dizer, qualquer criança com qualquer tipo de deficiência é atendida na nossa rede, na sala regular, junto com os demais alunos. Isso foi a grande conquista, eu acho, do nosso sistema. Então, assim, desde a educação infantil, ali no berçário, bebê ainda, se tiver algum tipo de deficiência, claro, tem que vir com atestado médico, etc., tem prioridade no atendimento. A vaga na educação infantil, para quem tem algum tipo de deficiência atestada por médico, é prioritária. Prioridade zero, Zero, secretário? prioridade zero. Entra. Por quê? Por várias questões. Primeiro, a questão da inclusão social mesmo. Sim. Né? Segundo, porque a mãe, os familiares que têm uma criança com algum grau de deficiência, ela tem uma sobrecarga. Tem uma sobrecarga. Tem que entender isso, né? De trabalho. A mãe já trabalha muito, né? Porque mãe tem que cuidar do marido, da casa, dos filhos, tudo mais, administrar a casa. Quer dizer, aí que se tem uma criança com algum tipo de deficiência, esta mãe, né, tem uma carga maior ainda de trabalho do que outras mães. Então, prioridade zero. A criança entra na rede. E aí, convive com as demais crianças. Sim. Isso ajuda o quê? Com isso a gente está combatendo também, além da inclusão, a gente está combatendo a discriminação. Você imagina o seguinte, uma criança que entra na educação infantil convive com crianças diferentes. Diferentes com deficiência, ou com a cor diferente, gênero diferente, não importa. Convive. Isto ajuda essa criança a se formar para o seu futuro de não ser uma criança que discrimine. Vamos dizer, no seu adulto, perdão, lá na frente que discrimine. Não seja discriminado. Não é? E nem o com deficiência é discriminado, e a criança que não tem deficiência convive com a diferença. Essa é uma coisa importante que está acontecendo. E no ensino fundamental também. E para fazer isso não foi fácil. Diga-se de passagem, porque você tem que treinar o professor, você tem que colocar auxiliar para o professor na sala, porque tem deficiências que o professor não dá conta na sala regular, então você tem que ter um auxiliar para ele, para atender aquela criança. Nós estamos no limite, para ter uma ideia, tem uma criança surda em Ibitiruna, que fica zona rural, Sim. a 40 quilômetros da cidade. Nós temos uma intérprete que vai para lá todo dia, vai e volta, 40 quilômetros, para atender só essa criança. Então, são exemplos assim de como você faz a inclusão das pessoas com deficiência na rede. É isso que a gente está fazendo, é um trabalho magnífico. Quando eu falo isso, é uma equipe de especialistas e esse ano teve formação para 200 profissionais nossos, para tratar dessa questão em sala de aula. E estamos formando cada vez mais gente profissionais, professores, para que possam cuidar das crianças. E automaticamente gerando mais empregos. Sim, sem dúvida. Sim. E é um trabalho magnífico, né? Esse é um trabalho que eu tenho orgulho de estar, neste momento, dirigindo a rede e que a rede esteja fazendo isso. E não é trabalho meu, eu sou o maestro só, tá certo? Os músicos são os nossos profissionais, são eles que tocam isso no dia a dia, ali no cotidiano. São os nossos professores, esses que são valorosos e que trabalham essa questão e outras questões, né? A gente deve atribuir todo o mérito disso aos nossos profissionais. Correto, professor. Que pena, né? Nós estamos chegando ao final do programa, mas fica aqui feito o convite e eu acredito que o secretário vai aceitar para nós gravarmos outros programas e falar mais sobre educação. Eu conversei aqui com o competente secretário municipal de educação, Gabriel Ferrato, que falou do seu trabalho à frente da pasta, falou das modificações que houveram na cidade na área da educação, com a vinda do prefeito Barjas Negre e com a vinda do secretário. E eu quero agora as suas considerações finais para nós encerrarmos o programa. Olha, primeiro que os pais, a gente tem feito um trabalho bom na educação com os nossos profissionais, que os pais continuem participando da educação dos seus filhos, que reforçam o nosso trabalho. Isso é muito importante, a participação dos pais na escola, com as crianças, em casa, acompanhando seus filhos e valorizando a escola e valorizando os professores, especialmente, que é uma categoria que precisa ser valorizada pela sociedade. E, em segundo lugar, aproveitar, né, para desejar
população de Piracicaba, né, nossos melhores votos aí de Feliz Natal e um ano de 2012, né? Com muito sucesso, saúde e, acima de tudo, com muita felicidade. Obrigado, professor Dr. Gabriel Ferrato, secretário municipal de Educação, programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão Imobiliária.